O tema dessa mensagem é sonhos restaurados. Sonhos restaurados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero mencionar aqui, antes de começar a mensagem, algo que é importante. Deixa eu só tirar o som do meu celular aqui, do meu computador, para não atrapalhar. E verificar aqui a qualidade da transmissão. Eu quero que você me diga se o som está ok para você, se o som está chegando de forma perfeita aí, para você que está acompanhando pelo Instagram e pelo YouTube. Comente aí, por favor, se o som está ok para você. Agradeço ao Kleber Eduardo pelo Superchat. É uma outra forma de abençoar, né, de ajudar esse ministério. É o Superchat que fica aberto lá no YouTube e você tem o seu comentário destacado. Que Deus te abençoe, Kleber, multiplique na sua vida, no nome de Jesus. Ok, o pessoal está falando que está ok, a irmã Vera, irmã Shirley, o Éder Mateus, grande amigo. Deus abençoe você, Éder, sua família. Amamos vocês de coração, saudades de todos vocês. E em breve vamos fazer aquele churrasco, né, prometido. Vamos juntar aí as duas famílias e vamos comer aquele churrasco, no nome de Jesus. Ronaldo Paixão, Ronaldo está ali também, meu primo abençoado, meu intercessor. Deus te abençoe, Ronaldo. Um abraço para você, para a Érica e para as crianças aí. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com você. Hoje é dia 16 de janeiro. Talvez você assista essa mensagem em outra ocasião, em outro momento, porque ela fica gravada no YouTube, no Instagram. Mas hoje eu estou transmitindo no dia 16 de janeiro. E hoje é o dia do nascimento de um homem chamado Martin Luther King. Se ele estivesse vivo, ele hoje estaria completando 93 anos de idade. Martin Luther King foi um pastor batista, um ativista político, defensor da igualdade racial, numa época em que os negros eram bastante perseguidos e discriminados, né, de uma forma muito veemente. Havia uma segregação muito radical nos Estados Unidos e que era aceita, era tolerada pela sociedade, era considerada como algo normal. E o pastor King, ele se tornou a figura mais proeminente e ele foi líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, de 1955 até 1968, quando ele foi assassinado. Ele é amplamente conhecido pela luta dos direitos políticos, só que através da não violência, porque ele era um homem cristão, temente a Deus, né? Tinha crenças cristãs, e ele acreditava em uma forma de protesto sem a violência. Em 1955, ele liderou o boicote ao ônibus da cidade de Montgomery. Qual que era o objetivo desse boicote? Era se opor à política que era praticada de segregação racial no transporte público daquela cidade. O que estava acontecendo? Os negros não podiam se assentar ao lado dos brancos dentro dos ônibus. Olha que coisa terrível. E os negros eram obrigados a se levantarem se entrasse um branco dentro do ônibus e tivesse um negro assentado, o negro era obrigado a se levantar e a dar lugar para a pessoa branca. Então, o Luther King, ele liderou esse movimento pacífico dizendo o seguinte: olha, já que eles não querem nos ouvir, que eles continuam com essa atrocidade, nós vamos fazer o seguinte: nós não vamos pegar ônibus. Os negros passaram a não andar de ônibus. Eles iam a pé ou eles se locomoviam de bicicleta.
Só que isso fez com que houvesse um grande déficit no sistema de transporte local. As empresas de transporte passaram a lucrar muito menos. E isso teve uma repercussão tão grande que levou a Suprema Corte dos Estados Unidos a declarar que a segregação que acontecia no ônibus era inconstitucional. Então, esse é um dos melhores exemplos que eu encontrei aqui para mostrar como que o Luther King era um ativista, mas ele não promovia a violência, porque ele era um homem de Deus, ele abominava a violência, e o Espírito Santo dava a ele estratégias para lutar de uma forma pacífica pelos seus ideais. E por que eu estou falando isso? Pastor, você falou que a mensagem era sobre sonhos restaurados. É sobre isso que eu quero falar. Porque em agosto de 1963, o pastor Martin Luther King fez o seu mais famoso discurso, que é intitulado Eu Tenho um Sonho, I Have a Dream. E o sonho de Martin Luther King, compartilhado nesse discurso, que deve estar registrado aí, se você procurar no YouTube, no Google, você vai ver esse registro desse discurso dele, deve ter uns 17 minutos. O sonho dele era fundamentado na liberdade e na igualdade. E nesse discurso, ele expressa a vontade que ele tinha de que os seus descendentes, que também eram descendentes de escravos, e os filhos dos donos de escravos pudessem viver em harmonia, de forma que as crianças pudessem herdar uma nação que não julga as pessoas pela cor da sua pele, mas que se interessa pelo conteúdo do seu caráter. Esse era o sonho de Martin Luther King. Em 1964, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por combater o racismo nos Estados Unidos através dessa resistência sem violência. Eu estou fazendo toda essa introdução aqui na mensagem porque hoje eu estou falando a respeito de sonhos. Sonhos restaurados é o tema dessa mensagem. Eu quero ler com você um texto que está nas Escrituras, que está no livro de Atos, Atos capítulo 2. Eu quero ler primeiramente do versículo 1 ao versículo 4. Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles se reuniram num salão que ficava no andar de cima de uma casa, um lugar muito amplo. Eu estive lá nesse lugar quando eu fui em Israel, é um lugar muito grande, cabe muitas pessoas, e eles estavam reunidos ali nesse lugar. Eram aproximadamente 120 pessoas, é o que diz o relato bíblico. Versículo 2. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Veio um som do céu, e aquele som preencheu aquele cômodo ali onde eles estavam. E viram, eles primeiro ouviram, depois eles viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Olha que visão tremenda, olha que experiência maravilhosa, irmãos. Eles estavam ali reunidos e, de repente, um som como se fosse de um vento impetuoso invade o lugar, e agora eles viram línguas como se fossem línguas de fogo, se separaram e pousaram sobre cada um deles. E o verso 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então aquilo foi o batismo que eles tiveram do Espírito Santo. Jesus havia sido morto,
3 dias depois ele ressuscitou, ele andou entre os discípulos e ele subiu aos céus. Mas com a subida de Jesus, veio sobre a terra o Espírito Santo e ele está conosco até hoje. Ele habita em nosso coração, ele fala conosco, ele nos capacita a entender as Escrituras, ele nos capacita a termos uma vida de santidade. O Espírito Santo naquele momento encheu a vida daqueles homens. E eles começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Cada um falava numa língua diferente da sua língua, mas todos se entendiam. Cada um entendia o que o outro estava falando, embora estivessem falando línguas diferentes. Aleluia. E aí, eu vou pular aqui para o verso 17 e 18, mas antes uma breve explicação para você entender esse contexto. Algumas pessoas, quando viram aquilo, aquela manifestação, quando viram aquelas pessoas falando, cada um em uma língua diferente, disseram assim: esses homens aí estão bêbado, esses caras tomaram foi uma e estão tudo chapado. Eles falaram isso. Mas aí a palavra do Senhor diz que Pedro se levantou junto com os 11 apóstolos e começou a explicar o que estava acontecendo. E no verso 17 e 18, Pedro disse assim: olha, isso está só cumprindo a palavra que já havia sido profetizada por Joel. Isso está acontecendo porque a profecia está se cumprindo. Olha o que ele diz no verso 17 e 18. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Então o apóstolo Pedro estava mencionando o profeta Joel, que escreveu lá no capítulo 2, no versículo 28 do seu livro, exatamente isso. Se você conferir lá, Joel capítulo 2, versículo 28, você pode dar um pause aí no vídeo e conferir lá. Lá no Antigo Testamento já estava previsto que isso iria acontecer. Olha o que Joel diz lá. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Eu quero que você pare e pense por alguns instantes qual é o seu maior sonho. Eu vou te dar alguns segundos para você pensar aí. Qual é o seu maior sonho? E você pode escrever aqui nos comentários, se você quiser, qual é o maior sonho que você tem. Não importa, irmão. Algo que você tem como um desejo muito forte, algo que você gostaria que se realizasse na sua vida. Por mais que pareça impossível, mas pela fé eu desafio você a escrever aqui nos comentários. Eu estou falando sobre sonhos restaurados. Sonhos restaurados. Qual é o seu maior sonho? Escreve aí. Estou dando um tempinho para você escrever. Algumas pessoas vão ler depois os seus sonhos e muitos serão motivados e inspirados também a correr atrás dos seus sonhos. Eu quero que você saiba que nós servimos a um Deus que restaura sonhos. Talvez nesses últimos anos, por causa da crise mundial, da pandemia, por causa das sequelas que nós tivemos, tanto as sequelas físicas como as sequelas emocionais, as sequelas financeiras, muitas pessoas
deixaram de sonhar. Muitas pessoas passaram a enxergar os seus sonhos distantes demais. Elas simplesmente desacreditaram. Mas hoje, através dessa palavra, o Senhor quer trazer de volta à sua mente o seu sonho. Deus quer tirar da gaveta aquele sonho, aquele desejo, aquela vontade que você tinha. Ele quer trazer à tona novamente e quer te dar ferramentas para que você consiga vencer as etapas que estão aí diante da sua vida, passar pelos processos que Deus conduzir você através do Espírito Santo e permitir, pela vontade dele, que você alcance os sonhos que você tem buscado, aquilo que você tem sonhado.